uma época em que Israel já havia muitos anos passando por diversos reis, diversos reinados, que a Bíblia é categórica ao afirmar, fizeram o que era contrário aos caminhos do Senhor. E esse rei morreu, e veio o outro rei, e este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E assim foi indo. Israel foi cada vez mais se afastando de Deus. O povo de Deus agora já não servia a Deus como antes, já não cuidavam das coisas do Senhor como antes, já não se preocupavam com a adoração como antes, e assim o povo foi se distanciando, perdendo a comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que agora vem um outro rei chamado Acabe. E a Bíblia vai dizer que este rei era ainda pior que os outros. Imagina a sucessão de reis, anos e mais anos, o povo se afastando de Deus. Muitos reis terríveis, e agora chega um que a Bíblia vai dizer, e este era pior dos que vieram antes. E acontece um fato interessante com Acabe, que a Bíblia não vai mencionar em relação aos outros reis, que é mencionar o nome da esposa do rei. E a Bíblia vai dizer que então Acabe ele toma por esposa Jezabel, adoradora de Baal. Certo escritor uma vez escreveu que por trás do trono de Acabe existia uma mão que governava. O governo já não pertencia mais a Acabe, ele sendo o rei, mas ele era influenciado pela sua esposa. E não era uma influência boa, era uma influência terrível, ela era adoradora de Baal. E como isso já não bastasse, ela agora intenta a morte dos profetas. Porque mesmo o povo se desfazendo da presença de Deus, mesmo o povo não buscando, não se importando, sempre haverá os remanescentes. Passa ano, chega ano, vai mudando as gerações. As pessoas vão se esquecendo de Deus, mas sempre vai ter um remanescente. Aquele que ama a presença de Deus, aquele que defende aquilo que Deus ama, sempre haverá remanescentes. E nessa noite eu te pergunto, o que é você nessa geração? Você faz parte do povo que tem virado as costas para o que é de Deus? Você é parte do povo que vem às vezes na igreja só por vir? Você é parte do povo que leva nome de servo de Deus, mas na verdade não é? Ou você faz parte daquele povo que se chama remanescentes? Aqueles que ainda guardam as palavras do Senhor, aqueles que ainda prezam por aquilo que Deus ama. E a Bíblia vai dizer que naquela época existiam profetas e Jezabel intentou matá-los. E naquele cenário onde tudo parecia perdido, o povo de Deus sendo perseguido, outros já nem estavam mais aí para Deus, surge no meio do caos um profeta, vindo da cidade de Tisbé. Geograficamente falando, Tisbé é uma cidade muito pequenininha, mal aparece no mapa. Só que quando Deus quer usar alguém, Deus não precisa de geografia, Deus não precisa de estatura, Deus não precisa de nada. Deus só precisa de alguém que esteja diante da presença dEle. Porque quando a gente vai olhar para esse caos que estava neste momento, a gente, no olhar humano, poderia pensar que Deus precisaria de alguém já muito conhecido, muito famoso, que já tenha alguma história parecida para poder encarar essa situação. Mas aí Deus vai e surpreende a gente, porque a gente sabe que Deus não vê como o homem vê. E Deus escolhe um profeta numa cidade muito pequenininha para poder usar ele, para dizer para Acabe, agora chegou o ponto final, vou mostrar quem manda aqui. E Deus então levanta Elias, e Elias se coloca diante do rei. Elias não estava se colocando diante de qualquer pessoa, era diante do rei. Naquela época, qualquer coisa que ele intentasse contra o rei, ele poderia ser morto, ainda mais naquele momento que estavam procurando os profetas de Deus para matar. Só que quando Deus vai levantar alguém, Deus olha para alguns pontos. Primeiro, tem que estar na presença de Deus. Quando Elias vai se apresentar diante de Acabe, ele diz assim para Acabe: o Deus perante cuja face estou. O que ele está falando aqui? Olha, Acabe, eu não vim de qualquer lugar não. Eu estou aqui, mas eu vim de diante da face do Senhor. Eu não vim em nome de qualquer um não. Eu vim em nome de Deus. Eu sei o que eu estou falando e eu sei em nome de quem que eu estou falando. Então a primeira coisa, quando Deus usa alguém, precisa estar na presença do Senhor. Deus tem sempre uma
pessoa para usar nos momentos de emergência, nos momentos quando tudo parece perdido. Deus sempre levanta alguém. Mas escuta isso que eu vou te falar. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar. Deus escolhe. Primeiro, estar na presença de Deus. Segundo, precisa ter ousadia. Elias não estava entrando na presença de qualquer pessoa, como eu disse, era na presença do rei. Talvez ele poderia dizer para Deus assim: ah, Senhor, se fosse com qualquer pessoa eu ia, mas com Acabe não vai dar. Terceiro, precisa ter coragem. Elias com certeza já tinha ouvido as histórias, e com certeza todos aqueles lugares já tinham ouvido falar de Jezabel e do quanto ela tinha matado tantos profetas. Talvez ele poderia ter dito para Deus assim: ah, Senhor, se eu for, com certeza vão me matar. Faz de outra forma, Senhor. Mas eu imagino Elias sentindo Deus falar com ele, para ele se apresentar diante do rei, e ele prontamente indo, independente se sairia dali morto, independente se seria apedrejado, independente do que aconteceria com ele, o que importava é que ele estava obedecendo à vontade do Senhor. E Deus tira ele daquele lugar e leva ele diante da presença do rei, porque Deus precisava de uma voz. Quantas vezes Deus tem projetos para executar, e Ele olha para a gente e às vezes não nos vê pronto, às vezes não nos vê na presença como deveríamos estar. E aí Deus vai e escolhe outra pessoa, porque a obra de Deus não para. E se eu e você não fizer, se eu e você cruzar os braços, o Senhor vai levantar outra pessoa. Então que isso seja de despertamento para a nossa vida nessa noite. Como está a tua posição diante do Senhor? Se hoje Deus determinar executar um projeto que já está alinhado no céu, e olhar para a tua vida e dizer: deixa eu ver o meu servo, esse projeto já está guardado há tanto tempo, eu vou colocar ele para executar. Como você tem se achado diante do Senhor? Como tem sido a tua vida diante do Senhor? Se Deus hoje chamasse o teu nome para encabeçar um projeto, como seria? Será que você sentiria medo e recuaria? Será que você teria ousadia e aceitaria de momento? Que nós tenhamos coragem e ousadia de fazer aquilo para qual Deus nos chamar. E ele chega diante do rei e ele diz: em nome do Senhor não haverá chuva sobre a terra. E para enfatizar ainda mais, ele fala: nem orvalho cairá. Imagina que seca terrível. Não iria chover, mas também não cairia nem orvalho. E assim, conforme a palavra dele, Deus trancou o céu e não choveu. E Deus fala com ele agora, depois que ele se apresenta a Acabe, e manda ele ir para um lugar chamado Querite. Com certeza Elias não conhecia, mas conhecia a voz de quem estava mandando ele ir. Então ele vai para Querite. Querite é um lugar que a gente não planejaria passar férias. É um lugar que a gente não desejaria passar um final de semana. É um lugar que a gente não desejaria, às vezes, ir nem para conhecer. É um lugar afastado, um lugar árido, um lugar de solidão, longe de todo mundo. É um lugar que jamais estaria na rota de alguém que planejasse passear, sair um pouco. Ninguém iria para lá. E Deus manda que ele fosse, e ele vai. Só que existia um propósito de Deus para a vida de Elias naquele lugar. O significado de Querite significa separação. Naquele momento Deus estava separando Elias de tudo. Além de estar protegendo ele, porque se já queriam matar os profetas de Deus, imagine agora que ele profetizou e a seca ia chegar matando plantações, matando criações, começaria a faltar água para as pessoas. Imagine agora o perigo que ele estava correndo. E às vezes a gente não entende porque Deus nos esconde, e às vezes a gente não entende porque Deus nos preserva. Muitas das vezes é cuidado de Deus, e ao nosso ver a gente não entende, mas é um cuidado a mais de Deus com a nossa vida.
E Deus manda Elias para aquele lugar com uma forma de proteger a vida do profeta, mas também com uma forma de preparar ele para tudo aquilo que ele viveria depois disso. Porque a partir do momento em que a gente aceita, a partir do momento que a gente tem coragem para viver aquilo que Deus quer que a gente viva, a nossa história, a nossa vida com Deus, ela não tem um ponto final no primeiro passo. Elias já havia entregado o que Deus queria que ele entregasse, mas não iria acabar ali. Existia um projeto muito grande, e com certeza naquele momento Elias não sabia. Mas Deus, olhando do céu para a terra, vendo ele, disse, quem sabe falou para si mesmo, né? Vou levar ele para lá para preparar ele. Mal sabe ele o projeto que eu tenho na vida dele. Mal sabe ele as experiências, o que ele vai ter que enfrentar daqui para frente. Então eu vou ter que preparar ele um pouquinho mais. E Deus leva ele para aquele lugar. Um outro significado da palavra querite é aparar, colocar no tamanho certo. E ali Elias entra na escola de Deus para aprender a depender do Senhor. Porque às vezes a gente não entende a situação que está vivendo. Às vezes a gente não entende o momento que está passando ou o lugar que Deus colocou a gente. Mas tudo na nossa vida diante do Senhor existe um propósito. Aleluia. Elias ali vai aprender primeiramente a depender do Senhor. Deus vai dizer para ele que os corvos levariam pão e carne para ele, e ele beberia água do riacho. A partir daquele momento ali, ele não teria recurso próprio, ele aprenderia a depender do Senhor. Em meio a uma seca iminente que já ele mesmo havia profetizado, Deus fala para ele que ele beberia água do riacho e que os pássaros o alimentariam. Mas o mesmo Elias que confiou em Deus para entregar o que Deus tinha mandado, ele agora confia em Deus para viver o que Deus estava ordenando que ele vivesse naquele lugar. E ele vai. A importância de aprender a depender do Senhor, porque às vezes a gente vai crescendo, vai caminhando e começa a se achar autossuficiente. Começa a crescer a ponto de não ouvir mais a voz do Senhor. E tudo o que Elias precisava era aprender a depender de Deus. Era aprender a viver na dependência do Senhor. A partir de agora ele conheceria o Deus de providência, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que está perto. Porque ele não teria ninguém para conversar. Somente Deus, não teria ninguém ali naquele lugar com ele. Então ele aproximaria um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ele passaria mais tempo conversando com o Senhor, conhecendo mais de Deus. Jó, no finalzinho já do livro, no capítulo 42, se eu não me engano, ele vai dizer assim para Deus: porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando para Deus? Antes falavam do Senhor e eu conhecia, eu sabia quem o Senhor era de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo isso que eu passei, eu posso bater no peito e dizer: agora os meus olhos te veem, agora eu realmente te conheço. Sabe por quê? Porque é fácil ver alguém vir aqui na frente contar um testemunho de cura. Difícil é enfrentar a doença e esperar Deus vir curar. Só que a diferença está que quando você ouve o testemunho, você conhece de ouvir o Deus que cura. Mas quando ele entra na tua casa e cura, você bate no peito e diz: eu conheço o Deus que cura. Porque é fácil ouvir alguém contar aqui na frente que bateu na porta e Deus abriu. Difícil é quando as portas se fecham na tua vida e você bate uma vez, 2, 3, 4, 100 vezes e tem que esperar Deus vir abrir a porta para poder bater no peito e dizer: eu conheço Deus que abre portas. Porque é fácil ver alguém contando o testemunho de alguém que foi salvo por Deus. Difícil é orar tantos anos pela pessoa e esperar Jesus vir salvar. Mas sabe qual é o resultado no final disso? Você conheceu Deus que salva. Muitas vezes passamos por algumas situações porque Deus quer se apresentar para a gente. Porque ouvir alguém contar é fácil. É fácil ver algum testemunho. Às vezes a gente se emociona, acha bonito. Mas quando é para a gente passar, o desespero bate. A gente fica aflito e começa a se questionar o porquê daquilo.
o porquê da dificuldade, o porquê da doença, o porquê do problema, e a gente não consegue enxergar que ali há um propósito. Eu não sei qual é a fase que você está enfrentando na tua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é o deserto, qual é o vale, ou o que se levantou na tua vida. Mas escuta nessa noite, aproveita essa caminhada. Começa a olhar e perceber o que Deus tem feito na tua vida através dessa situação. Por mais que não seja fácil, você vai sair daí diferente. Eu me lembro de um testemunho que conta assim. Deus chegou para um homem africano e disse para ele: está vendo aquela rocha perto da tua casa? E ele disse: sim, Senhor, estou vendo. Deus falou para ele assim: todos os dias, de manhã e à tarde, você vai lá e empurra aquela rocha. Todos os dias, de manhã e à tarde, você vai lá e empurra aquela rocha. E assim ele fez, um dia, dois, uma semana, um mês, um ano, 2 anos. E aí, passados 2 anos, ele se revolta contra Deus, chega diante do Senhor em oração e fala: Senhor, como pode isso? A rocha é extremamente grande, mas quando o Senhor disse para empurrar ela, eu logo imaginei que ela se moveria do lugar, mas já há 2 anos eu tenho empurrado ela e ela não afastou nem um pouquinho. E Deus diz assim para aquele homem: olha para os teus braços, estão mais fortes? Olha para as tuas pernas, estão mais fortes? E ele disse: sim, Senhor. Deus disse para ele assim: eu nunca disse que a pedra se moveria de lugar, mas através disso, dia após dia, eu estava usando isso para te fortalecer. Escuta, você não sabe o tamanho do projeto que Deus tem para a tua vida. Às vezes você olha e acha que não vai passar desse ponto, que vai ser assim para sempre. Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos. Ele não vê como a gente vê. Às vezes você acha que terminou aqui, que você já fez para Deus tudo o que tinha para fazer. E Deus, quem sabe lá do céu, olhando uma extensa lista com o seu nome. Quantas coisas ainda para realizar na tua vida. Quantos caminhos ainda para você pisar. Quantas experiências ainda para você viver. E às vezes Deus está te preparando, te moldando, te colocando em situações para te fazer mais forte, mais sensível, para ouvir a voz dEle, mais dependente, mais próximo. Porque você não sabe o tamanho da obra que Deus tem para a tua vida. E às vezes a gente começa a murmurar. Eu imagino que Elias talvez poderia ter dito assim para o Senhor: ah, Senhor, o Senhor mandou eu apresentar diante do rei, minha vida correu risco, eu fui, obedeci, falei, e olha onde eu estou, sozinho, no meio do nada. A água do riacho, provavelmente quando começou a secar, quem sabe ele começou a se preocupar e disse: Senhor, eu te obedeci, olha onde eu estou. Eu falei o que o Senhor mandou falar e olha onde eu vim parar. Falei em teu nome, olha onde eu estou. Quem sabe ele questionou a Deus. Só que o que Elias aprendeu em Querite, Elias não aprenderia nem mesmo dentro do palácio. O que Elias viveu e experimentou de Deus em Querite, Elias não experimentaria, não viveria em nenhum outro lugar da terra. Deus precisava daquele momento a sós com ele. Então quando Deus te esconder, quando Deus te levar para ficar a sós com Ele, porque às vezes a gente não vai por vontade própria, mas Deus começa a levantar situações para que a gente pare um pouco e comece a ficar a sós com Deus. Mas não se desespere nem se questione, porque Deus sabe o que está fazendo, e para o propósito que Ele tem na tua vida, Deus precisa te preparar antes de entregar. O capítulo 17 vai decorrendo. E no último versículo, aquele homem que foi chamado Elias, o tesbita, depois de passar por Querite, ele sai de Querite quando a água do riacho se seca. A Bíblia diz, e a água do riacho se secou. E Deus mandou ele ir para Sarepta. Eu imagino a água do riacho secando e ele pensando: pronto, agora acabou.
Só que a forma como Deus age é muito diferente da nossa lógica. E era aí que estava começando. Porque o riacho se secou por causa da seca, como a palavra disse. Mas Deus usou da seca para fazer o riacho secar. Só que o riacho secou no momento que Deus quis. A seca poderia ter continuado, e aquele riacho poderia ter corrido mais algum tempo, até que Deus visse que Elias estava preparado. Mas Deus olhou e viu ele pronto, e disse: agora eu posso continuar o que eu tenho na vida dele. Deus então tira Elias daquele lugar e leva ele para Sarepta. O riacho se seca e Deus leva ele para lá. Talvez ele pensou assim: pronto, eu já entreguei o que Deus queria, já passei pelo processo que Deus queria, e agora as coisas vão começar a melhorar. E aí Deus diz para ele assim: eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E a questão da viuvez nesse tempo bíblico era um pouco complicado, porque as mulheres não dispunham de tantos recursos, não havia tantas oportunidades. E Elias, mesmo assim, ele vai e encontra com ela na porta da cidade. E ali pediu água, pediu pão, e ele ali, conversando com ela, ele percebe que a situação era ainda mais séria e criteriosa do que ele havia pensado. Mas a Bíblia não diz que ele murmura, não diz que ele reclama, não diz que ele pensa em retroceder, e Elias vai passar por aquilo também. E na casa daquela mulher ele vai viver algumas experiências com o Senhor. E o homem que foi chamado no início de Elias o tesbita, agora ele é chamado de Elias, homem de Deus. Porque ninguém que entra num processo de Deus sai da mesma forma que entrou. Ninguém que entra num tratamento de Deus sai da mesma forma que entrou. Ninguém que passa pelas mãos do Senhor sai daquele lugar da mesma forma que entrou. Porque Deus não é Deus para brincar com a tua vida. Deus não é Deus para brincar com os teus sentimentos. Deus não é Deus para brincar com as tuas expectativas, nem com os teus sonhos. Então quando Ele te leva para um tratamento, por mais que doa, por mais que seja difícil, guarda isso com você. Deus não brinca com a tua história. Deus não levou Elias para aquele lugar à toa. É porque Deus viu nele um potencial que precisava ser melhorado para ser ainda mais usado. Então nessa noite eu te convido, fecha os teus olhos. Começa a conversar com Deus e dizer: Senhor, eu me disponho a ser usado por Ti no que o Senhor precisar, meu Deus. A gente tem vindo uma geração, um povo que tem se afastado diante do Senhor por causa de tantas coisas. E Deus, quem sabe, está olhando e procurando pessoas para usar. Então nessa noite se disponha diante do Senhor. Diga para Deus: Senhor, às vezes eu não estou vendo o que precisa ser melhorado, mas o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Pai, nessa noite eu me disponho a ser tratado por Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor não brinca com a minha história. Começa a conversar com Deus aí. Conta para Deus o que está doendo, mas diz para Ele que você confia no tratamento dEle, que você confia no projeto dEle, que por mais que hoje você não entenda, por mais que hoje você não veja, por mais que hoje não tenha explicação, você se alegra na presença dEle, porque sabe que o nome dEle vai ser glorificado através disso. Fala para Deus essa noite que você se dispõe a passar pelo que Ele quer que você passe. E que você sabe que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aprenda mais a confiar e a depender do Senhor, porque é aí que está o segredo. Deus se agrada quando a gente se coloca na dependência dEle, porque aí não tem vez para o ego, não tem vez para o eu. O Senhor começa a crescer na nossa vida. E existe uma frase que diz assim, que onde Deus se posiciona, Ele reina. Que Ele acha um lugar de honra na tua vida para reinar na tua vida. Independente da situação que você está vivendo, começa a se alegrar, porque Deus reina na tua vida. Deus reina na tua vida. Está entendendo quão sério é isso? Quão maravilhoso? Deus reina na tua vida. Pode estar faltando alguma coisa, mas você vai conhecer o Deus da providência. Pode estar doendo, mas você vai sair disso conhecendo Deus que cura.
passei, foi difícil, confiei, e agora os meus olhos, Senhor, te veem, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, Senhor, no secreto.